Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? E o quarto é escuro, esqueci. Vou ligar aqui o quarto escuro. E aí, tudo bem com vocês, queridos irmãos, queridas irmãs? Tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física pela Universidade de Veiga de Almeida, Campus Cabo Frio, modalidade presencial, pós-graduado em Libras, pela FAEL no ensino à distância, professor efetivo de Araruama e Maricá, um autista com hiperfoco em Fluminense e Titanic, apaixonado pela leitura bíblica. Antes de iniciar o nosso devocional, quero que vocês estejam me ajudando em oração, porque eu não sou de pedir oração aqui, mas vou me expor aqui com vocês. Eu estou para dar entrada no meu processo de permuta de Maricá para cá, que está sendo muito caro trabalhar lá em Maricá e muito cansativo. Terça-feira eu saio de casa às 10 horas da manhã, chego em casa às 6h30. E na quinta eu saio de casa às 6 horas da manhã, chego em casa às 6h30 da tarde. Tá? E por mês eu tenho uma média de gás de combustível de R$ 800 mais ou menos de combustível. Então tá muito caro, mesmo o carro tendo kit gás. Então me ajudem em oração, tá? Já tem uma pessoa que também vai trocar comigo, que ela vem do Rio para Araruama de ônibus, terça e quinta. Aí ela vai assumir minhas tons em Maricá e eu vou assumir as tons delas aqui em Araruama, tá? Estejam me ajudando em oração, tá bom, irmãos? Cedo de Pai, Deus, Mãe de Deus, direção nos 10, pelo que a gente justiça, todas as pessoas ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra para gerar fruto em nossos corações. Que possamos colocar em prática o que devemos aprender, ou seja, conosco durante todo esse dia. Eu me estarei agora dando aula aqui no CEBIAS, você esteja uma bênção para a gente de todo mal. Que essa semana possa ser uma semana bem agradável, bem proveitosa, e que esses alunos possam aprender um pouquinho mais de educação física e possam se divertir. Hoje eu também com todos os funcionários da CEBIAS, direção, secretaria, orientação, cozinha, limpeza, portaria, orientação, secretaria, direção, todos fazem parte do CEBIAS. Os estagiários, mediador, todos fazem parte. Vai ter isso nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa devocional, dia 83. Dia 83. Prosperando em tempos difíceis. Quando os tempos são difíceis, muitas pessoas não conseguem avançar. Mas a história de Isaac mostra que em fases ruins também é possível prosperar. Gênesis 26 diz que havia muita fome na terra de Canaã, mas Deus deu uma direção a Isaac e lhe disse que não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele lhe indicasse. Vamos ler Gênesis 26. Vou ligar aqui o iPad e já era para ter ligado, mas não liguei. Tá ligando aqui, vamos ler Gênesis 26. Tá ligando aqui, só um momentinho. Tá aqui. Cadê organizar aqui? Cadê? Gênesis 26. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus,
olhou para uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que puderam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac semeou naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado de Abraão, enchendo-os de terra. Aí Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço e, como por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote. Ele disse: por que agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra? Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda e o servo de Isaac abriu ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante de seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fazemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhe deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac lhe despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço, Isaac deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram a amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. E a lei de 26 diz que havia muita fome na terra de Canaã, mas Deus deu uma direção a Isaac e lhe disse que não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele lhe indicasse. O patriarca obedeceu e permaneceu no lugar que o Senhor ordenara. Muitas pessoas, num momento difíceis, têm a ideia de que, saindo do lugar de onde estão, as coisas vão melhorar. Mas Deus pode fazer você prosperar no lugar onde está, se é aí que Ele quer honrar a sua vida. A Bíblia diz que Isaac permaneceu em Gerar e começou a cavar poços. Mesmo em tempos difíceis, Deus lhe deu a graça de encontrar água e houve refrigério em tempos de agonia. Do mesmo modo, você pode prosperar em tempos difíceis. O Todo-Poderoso não depende do tempo para fazer seus filhos avançarem. Ele é soberano e, assim como deu aquela estratégia a Isaac, lhe dará novos caminhos para que prospere onde você está. Portanto, prepare-se, crendo que você ainda terá muitos frutos nessa terra. O cobiçoso provoca discórdia, mas o que confia no Senhor prosperará. Antes de onde está, em busca de prosperidade, você já consultou a Deus? Leitura bíblica, 1 Samuel, de 1 a 4. Deixa eu olhar aqui. Cadê? Ruth, já li. Cadê? Opa, cadê? Ruth, já li todos. Então, 1 Samuel 1. 1 Samuel de 1 a 4. Os 4 primeiros capítulos de 1
Samuel. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tofu, filho de Tou, filho de Zuf e Efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, ele dava porções de leite a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após ter comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez o voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrais de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, um homem, eu o dedicarei ao Senhor por todo o dia de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada. Ele disse: Até que você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: Faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. E depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de ter sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: Ah, meu senhor, então sabe como você vive? Eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. 1 Samuel, capítulo 2. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ria dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são investidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até o monastério tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. O Senhor, porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo sobre elas. Ele guarda os pés dos seus santos,
mas os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. O Senhor destrói seus inimigos, os céus trovejam contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, exalta o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desse sacerdote com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. O servo do sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, a levava para ele quando ia com seu marido oferecer um sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Assim, o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se o homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem decidirá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O homem de Deus veio ali e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo meus sacrifícios e as minhas ofertas cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todo descendente da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Hófni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tem no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que é estado da sua casa verá inclinar-se diante dele, para me tomar uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. 1 Samuel, capítulo 3. Mas Samuel serviu o Senhor de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se, após não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, você me chamou. Mas ele respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel.
Esse levantou e foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: Não, meu filho, eu não chamei você. Vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: Vá deitar, se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, ele não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor. Mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Eu lhe disse: O que foi que o Senhor lhe falou? Parece que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel cresceu e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Opa, peraí, tem que marcar aqui que eu li. 1 Samuel, capítulo 4. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Israel saiu à batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afeca. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E, quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram, no campo aberto, cerca de 4.000 homens. Quando o povo voltou ao arraial, os anciãos de Israel disseram: Por que o Senhor nos derrotou hoje antes dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os seus ouviram a voz do júbilo e disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: Deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós! Que nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Comportem-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Então um homem de Benjamim saiu das fileiras, correu e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, ele estava sentado na cadeira, perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade, deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: Que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu as notícias a Eli. Ora, ele estava com 98 anos. Seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: Eu vim da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: O que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás junto ao porto da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz. Os pecadores lhe sobrevieram. Quando elas estavam morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: Não tempo que você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso.
mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. E ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Bom, de acabar aqui a nossa devocional de hoje, do livro de Deus e a leitura dos 4 primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, tá? Seu Deus de Pai, Deus mais dia de vida de 10, para os exercícios, eu estou esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra para gerar para os nossos corações. Que precisamos colocar em prática aquilo que viemos aprender. Agora estou falando durante esse dia. Eu estarei lecionando hoje nosso ambiente, esteja abençoando todos os alunos, professores, estagiários, mediadores, secretaria, direção, limpeza, cozinha, cantina, portaria, todos os seus inspetores, gerentes de turno, todos fazem parte do CBT, abençoando. Também com o meu processo, que eu estou dando entrada durante essa semana na permuta de Maricá para cá, que estou escolhendo pessoas certas no meu caminho. Se for da tua vontade que isso aconteça, que assim seja feito. Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, seja fazer a tua vontade em minha vida. Seja fazer o que é melhor para mim, de acordo com a tua vontade. Para Deus, nós, Jesus. Amém. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, adicione as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sobre oração. Gostamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu. Tchau, tchau.